Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Hoje vamos reagir à mídia palmeirense comentando sobre a vitória do Flamengo por 1-0, gol do Juninho. E há quem diga que o gol foi irregular, que o Flamengo teve uma ajudinha nessa vitória. E vocês, o que acham disso? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativa as notificações, comenta nesse vídeo o que você achou sobre os comentaristas ali da vitória do Flamengo, estreia na Libertadores, vitória importante por 1-0, 3 pontos garantidos. E sem mais, vamos reagir. Sobre o segundo jogo da noite, que foi o jogo lá do Flamengo, eu tenho também algumas ressalvas e algumas observações a fazer sobre esse jogo. Eu só quero mostrar antes pra vocês o que o rival do Flamengo falou aí sobre o jogo do Flamengo. Será que ele tem razão no que ele falou? Eu acho que não. Vamos dar uma olhada aí. Fim de jogo, o Flamengo venceu, mas não convenceu. Um gol irregular, o Cebolinha, antes de cruzar a bola, saiu, e o centroavante fez o gol de mão. O VAR ficou quieto, a arbitragem tendenciosa, Deportivo Táchira, ruim demais, ruim, Flamengo jogou muito ruim e achou um gol. Se o Botafogo jogasse com esse time Deportivo, era 5-0. Time ruim. E o Flamengo suou para ganhar um gol irregular. Arbitragem tendenciosa. Na Conmebol Libertadores. Pessoal, isso daí já é um personagem clássico, né? Um botafoguense, personagem clássico das redes sociais. Na minha opinião, ele falou besteira, né? Créditos aí ao canal do NEM. Tô esquecendo de colocar os créditos. Na minha opinião, ele falou besteira. Pessoal, o gol não foi de braço, de mão. Não foi. O máximo que aconteceu foi aqui, né? Ó, a bola bateu aqui, né? Ele foi assim, ó, pá, e fez o gol, né? Foi meio que uma ombrada. Só que aí não intitula mão nem braço, né? A bola bateu aqui ainda, ou seja, tá numa área do corpo que ainda é permitido dentro daquele movimento, né? Então foi o gol de 1-0 do Flamengo. Mas falando sobre o Flamengo um pouquinho, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Eu não sei se vocês têm essa percepção também, mas eu acho que o Felipe Luiz, ele errou na escalação inicial. Porque o que eu penso? Ele começou com uma escalação inicial que eu diria bastante agressiva, ofensivamente falando, onde ele tinha o Cebolinha, o Luiz Araújo e o Michael. Então ele já entrou ali com os 3 jogadores dele de maior velocidade. E existem alguns jogadores no futebol brasileiro, galera, que parece que eles são jogadores de segundo tempo. Vocês já tiveram essa sensação? Vocês lembram do William Bigode? Cara, quando o William Bigode jogou no Palmeiras, ele entrava titular, ele não fazia nada. Quando ele entrava no segundo tempo, ele ia como reserva. Tinha uma substituição e ele entrava, ele fazia gol. Existem alguns jogadores, cara, que parece que eles chegam no segundo tempo para colocar um fogo na partida. E eu acho que tanto o Cebolinha, tanto o Michael e até mesmo o Luiz Araújo, eles são esses jogadores. Eles são aqueles jogadores que no momento que a equipe ela cansa, é hora de você trazer um gás novo. São jogadores que, no segundo tempo, com o adversário já meio que cambaleando fisicamente, trocando algumas peças também, é hora de você apimentar um pouco a partida e trazer um pouco de velocidade e gás ofensivo para a equipe, para não ficar tão recuada lá atrás sofrendo. Então eu acho que o erro de escalação do Felipe Luiz ontem, ele foi justamente no ponto onde ele usou todas as peças mais fortes, digamos assim, que ele tinha em mãos. Logo de cara, logo de início. E aí no segundo tempo, as peças que ele tinha no banco eram peças de maior marcação e de menor potencial em velocidade. No fim, deu certo, porque ele coloca o Juninho e em questão de 3 minutos, o Juninho faz o gol da partida. Então no fim, aquilo que ele mexeu, deu certo. Quando o técnico tá com a estrela, né? As mudanças que ele faz ainda dá resultado
e apresenta produtividade. Então, no fim, acabou dando certo. Só que eu acho que ele poderia ter segurado algumas peças. Eu entendo que ele estava sem jogadores extremamente importantes. E ontem o meio-campo do Flamengo ficou muito aberto. Ficou muito assim, né? A Deus dará. Meio que tipo assim, ó, todo mundo ajuda um pouquinho no meio-campo, mas ao mesmo tempo parecia que não tinha meio-campo. O Flamengo manteve domínio de bola praticamente o jogo inteiro. Manteve mais posse de bola praticamente o jogo inteiro. Só que faltava algo diferente no meio-campo. Faltava uma conexão, faltava uma fluidez. O Flamengo não tinha aquela fluidez. Então, teve o domínio, ficou com a posse muito tempo, teve oportunidades ainda no primeiro tempo. Por exemplo, com o Luiz Araújo, 2 oportunidades muito claras, mas que acabou não convertendo. Porém, o jogo muitas vezes ele se mostrava morno no setor intermediário, que é um setor muito, mas muito forte do Flamengo. Setor intermediário do Flamengo, ele é muito forte. Você pode ver nos jogos contra o Botafogo, contra o Fluminense, contra Vasco, o grande destaque do Flamengo foi aquele quadrado mágico de jogadores que ficavam no meio-campo. Só que aí você olha, sem Gerson, sem Arrascaeta, sem o Plata. E o que me pareceu foi que o Felipe Luiz ele tentou colocar o Luiz Araújo numa mesma dinâmica que do Plata. Só que a característica do Luiz Araújo ela é diferente do Plata. Ela é diferente do Plata. Então, foi uma vitória dos reservas, vamos dizer assim, do time do Flamengo. Só que pela qualidade que o time tem, e talvez se o Felipe Luiz tivesse feito um arranjo diferente, deixado alguns jogadores para o segundo tempo, conseguiria até um resultado mais amplo. Porque teve o domínio, teve a posse de bola, foi um jogo tranquilo, não foi um jogo de muita pressão. Só que no finalzinho, o time cansou. E é onde o Tátira criou as suas maiores oportunidades. Cara, os últimos 5 minutos foi basicamente o Rossi meio que rifando a bola. E, mano, o Flamengo ali, né? Meio que tentando ganhar no sufoco. Ainda o Tátira conseguiu 2 oportunidades muito, muito claras de gols que acabou desperdiçando. Então, talvez, se tivesse feito um equilíbrio com a escalação melhor, a equipe ficasse com mais gás no final e não sofresse nesses últimos 5 minutos da partida, que acabou sofrendo, né? Falei até com alguns amigos flamenguistas, eles falaram assim, pô, cara, esse finalzinho de jogo, que é isso? Esse finalzinho de jogo estressou pra partida inteira, né? Porque se toma um gol ali, perde 2 pontos na casa do adversário, na estreia da Libertadores, que a vitória é um resultado também muito, muito importante. E é isso, pessoal. A consistência, ela é isso, né? Lembra aquelas vezes que o pessoal falava do pacto do Abel? O pacto do Abel era que mesmo nos dias que o Palmeiras estava desfalcado, estava jogando mal, o time tinha entrado meio torto, o time ainda conseguia sair com vitórias. O time ainda, na força de vontade, encontrava o gol e fazia por merecer a vitória. Então eu acho que o Palmeiras mereceu a vitória ontem e o Flamengo também mereceu a vitória ontem porque os caras foram atrás do gol. Teria sofrido menos, acredito, se o Felipe Luiz tivesse rodado a escalação de uma maneira diferente. Mas no fim, deu certo. Coloca aí nas opiniões, galera, o que vocês acham a respeito disso. É isso daí, um vídeo hoje mais sintetizado pra gente falar mais. Tá. Venezuela no estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo. O Flamengo com o Juninho derrota o time do Deportivo. Bom começo aí pro Flamengo, hein? Vamos que vamos. Parabéns pro Flamengo, parabéns pro Palmeiras também, né? Apesar que o Palmeiras passou um sufoco, rapaz do céu. Pra quem não viu o jogo, que fique sabendo, cara. Foi um sufoco do caramba do Palmeiras, 3-2 ali. Mas foi foda. E o jogo do Flamengo também não foi fácil, né? Não foi fácil. Um jogo feio, principalmente no primeiro tempo, né, cara? Jogo inteiro, o time do Tátira lá retrancado. Não deixava o Flamengo jogar. Só que é engraçado, cara, que mesmo quando os caras estavam perdendo de 1-0, precisava ganhar aí no final do jogo, tava retrancado. Aí ali no finalzinho tiveram uma chance que, olha, o Rossi já tava batido. Não tinha como. Foi, cara, não sei como o cara não fez aquele gol, velho. Mas é isso, cara. Futebol é isso aí, né, cara? Quem não faz, toma. Quem não aproveita, quem não é efetivo, perde o jogo, né? Foi o que aconteceu hoje com o Deportivo Tátira.
porque, claro, não merecia esse empate de jeito nenhum, porque jogou na retranca o jogo todo. O Flamengo até tentou jogar bola, mas é aquele jogo chato, né? Que não. Cara, no primeiro tempo o negócio não evolui, né, cara? A coisa fica meio que lá e cá, meio apertado, uma correria, a bola parece que queima no pé dos caras, tanto de um time quanto o outro, né? Trombada toda hora, uma coisa muito chata de ver, né? Mas é a Libertadores, né, cara? Libertadores é assim que se joga, né? Libertadores tem que ter paciência, tem que esperar jogo difícil, jogos faltosos, às vezes, o time retrancado, ainda mais um time lá da Venezuela, que não tem tradição nenhuma, pega um Flamengo. Eu diria que 80% da Libertadores, é um timaço, é o time mais caro, talvez, aí da América do Sul, e os caras sabem disso, né? Inclusive o técnico do Deportivo Táchira, ele tinha elogiado o Flamengo, falando que o Flamengo era um time da Europa jogando na América do Sul, né, cara? Bem isso, né? Só para vocês terem uma ideia, vamos ver aqui, ó, os lances dos jogos, né? A estatística, né? O Flamengo, ele chutou 12 vezes no gol do Táchira, acertou 4 no gol, e o Táchira acertou a metade, né? Acertou 2 e também chutou a metade, chutou 6. Então, se você pegar pela efetividade de chegar no gol, foi igual. Mas, claro, o Flamengo acertou 4 no gol e os caras acertaram 2. E o Flamengo chutou o dobro também deles, né? 37% de posse de bola do Táchira, cara. Como é que pode? Os caras, não tem como os caras desses ganhar, né? E o Flamengo 63%. Se bem que nem sempre, né? Muitas das vezes, talvez em grande parte das vezes, quem tem a bola acaba perdendo o jogo, né? Muitas vezes, né? Acontece, né? Porque toca de lado, dá um erro de passe ali, contra-ataque, os caras fazem o gol, depois o cara se fecha de novo, e não deixa o time fazer gol. É o que eles tentaram fazer hoje. Só que engraçado que tava 40 minutos e eles na retranca, velho. E o Flamengo tocando bola, cara, troço de louco, no campo dos caras. É uma coisa maluca, né? Teve um momento ali que eles tentaram sufocar o Flamengo, tentaram fazer aquela marcação alta, mas não deu certo, né, cara? A qualidade dos times é muito diferente, né? O Flamengo é muito superior. Foi 1-0, só foi, mas por causa disso, os caras se trancaram, né? E hoje, eu sempre falo, quando tem a técnica de um time muito superior, só que daí a questão física é igual praticamente, porque todo mundo treina, todo mundo corre, todo mundo faz exercício, todo mundo, né? Então a condição física é igual, fica mais fácil você destruir. Você tem a mesma condição de física com o adversário, para destruir é mais fácil. Aí para construir o cara não consegue, mas, né, ele pode tentar no erro do adversário, destruir a jogada dele e fazer um golzinho lá, depois se fechar atrás de novo e ficar tentando destruir o jogo inteiro. Então é assim, por isso que foi só 1-0 pro Flamengo, né? E outra, né? 1-0 do Flamengo com a marca do Felipe Luiz, né, velho? O Felipe Luiz fez a substituição, cara, e praticamente no primeiro, segundo lance, sei lá, já o Cebolinha, que tinha acabado de entrar, pega uma bola na raça, e isso foi muito importante, porque ele acreditou naquela bola, a bola estava saindo já, e ele correu para pegar aquela bola, cruzou escorregando, caindo, e aí chegou na cabeça do Bruno Henrique, que escorou pro Juninho, que acabado de entrar também, e meteu o gol de peito, né, praticamente, de peito de aço, como diz, né, e foi para dentro do gol, foi para alegria, né, cara, 1-0 Flamengo, com o dedo do Felipe Luiz ali, né, cara, então tá vendo que a fase é muito boa desse técnico do Flamengo, cara. O cara, onde ele mexe, ele consegue ver o jogo, ele consegue ajustar, ele consegue achar soluções. É claro que ele tem jogador para isso, mas ele também tem cabeça, né? Esse aqui é o diferencial. Enquanto que os outros técnicos antes dele não tiveram, ele tem, cara. Essa aqui talvez seja um grande diferencial. Continuando aqui, teve 14 faltas do Deportivo Táchira contra 7 faltas do Flamengo. 5 amarelos pros caras e 1 só do Flamengo. Vermelho ninguém. 3 impedimentos do Táchira e 2 do Flamengo. E 2 escanteios para o Táchira e 4 para o Flamengo. Aí o Flamengo começa bem, já começa líder do grupo. Lembrando que tem 3 pontos contra 1 ponto do Central Córdoba, 1 ponto da LDU, que empataram, né? Central Córdoba e o LDU de Quito. E o Deportivo Táchira ficou em último porque perdeu o jogo pro Flamengo. É o começo,
tá no comecinho, Libertadores é emoção, pode esperar jogos difíceis, jogos retrancados. No caso do Palmeiras ainda vai pra altitude para enfrentar a porra do Bolívar, vai ser foda. Né, o Palmeiras hoje estava numa expectativa grande, né? Porque todo diferente o Palmeiras, um time totalmente quase que reformulado, né, mas tem que jogar, não adianta, tem essa desculpa, tá reformulado, foda-se, mano. O ano passado o Botafogo estava inteiro reformulado, foi campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Então tem que ganhar, não tem essa desculpinha pro meu lado, não vem não, né? E o Flamengo é um time totalmente montado, tá cheio de desfalques, né? É bom lembrar disso, né? O Flamengo cheio de desfalques, só pra você ver qual que foi a escalação hoje, ó. Rossi, Ayrton Lucas, Léo Pereira, Léo Ortiz e o Varela, Nicolás de la Cruz, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo é bom, né? Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique, tá? Aí no segundo tempo, aquelas alterações que mudaram o jogo aí, né? O Alexandro, o Alan, João Vitor, o Wallace Ian e o Juninho. O cara bota o nome do Juninho aqui, Olávio Vieira dos Santos Júnior. Põe Juninho, caralho. Todo mundo vê, sabe que é o Juninho. Meu Deus, na hora que eu bati o olho aqui, falei, pô, quem que é essa porra aqui, né? Não, é o Juninho, né? Olávio Vieira dos Santos Júnior. Põe Juninho, meu Deus do céu. É muito mais fácil. Que nem se foi ontem que eu fui ler a escalação do Flamengo. E aí foi Matheus G. Na hora me deu um branco, velho. E eu li Matheus G, né? Eu que tô vendo aqui, eu tenho minha cola aqui, né? Mas daí alguém tirou o sarro, não sabe nem quem que é o jogador. Pô, Matheus Gonçalves, né? Mas na hora me deu um branco. E o Matheus Gonçalves, eu sou fã dele. Quem me acompanha no canal que sabe que eu gosto do Matheus Gonçalves, né? Então na hora que eu vi ali, deu um branco, né, cara? A gente também, tô ficando velho também. Já tenho meus 5.5. E é isso, cara. Flamengo hoje deu uma arrancada muito importante, lembrando, bem lembrado, time totalmente desfalcado do Flamengo também, né? E o Luiz Araújo, hein? Os caras falaram que eu que ziquei o Luiz Araújo. Você zicou o Luiz Araújo. Cara, eu não ziquei ninguém, velho. Eu só chamei a atenção, né? Ele se gabando, falando que ele é um grande jogador. Eu não nego que ele é bom jogador, que eu gosto do futebol dele, que é um cara que sabe finalizar bem, mas a partir do momento que o cara começa a se achar, cara... Olha aí, já é o segundo jogo que eu vejo dele que ele não tá jogando bem. E hoje ele não jogou bem, não. Luiz Araújo, pra mim, mal hoje, hein? Perdeu o gol e não tá... Não adianta, não se gabe, cara. Não se gabe que é complicado. E não é eu que tô zicando, cara, porra. Nada a ver, né, velho? Nada a ver. Bom, é isso, galera. Não tem mais muito o que falar. Parabéns aí pro Flamengo. Parabéns pro meu Parmeiro também. Apesar do sufoco, nós ganhamos. Né? E eu não achei que o jogo do Flamengo foi tão sufoco quanto foi do Palmeiras, porque o Palmeiras saiu com 1-0, levou um empate. Fez 2-1, levou um empate. Tudo no finalzinho daí, né? Os 3 últimos gols aí foram no final do jogo, praticamente. E aí o Palmeiras conseguiu aí, numa cabeçada do Richard Hill, né? Uma jogada do Luiz, fazer o gol, né? Então, Palmeiras bem aí, começando bem, Flamengo também começando bem. O importante, Libertadores fora de casa, meu amigo, é resultado. Não adianta querer cobrar jogo, jogo maravilhoso, tudo tem, o negócio é ganhar, velho. Ganhou 3 pontos, aí em casa vai ganhar de novo, né? E não vai esperar jogo fácil, não, que o Libertadores é tudo jogo difícil. Beleza? O que vocês acham? Coloca no seu comentário aí. Muito obrigado a todos e até o próximo. Então é isso, nação. Como acabamos de ver, o que vale é a vitória. Por sinal, vitória muito importante do Flamengo em sua estreia da Libertadores por 1-0, gol de Juninho, que entrou ali no segundo tempo, né? O segundo tempo não foi tão bom quanto o primeiro tempo. Vimos que o Flamengo teve 5 desfalques, Wesley, Gerson, Plata, Rascaeta, Danilo, mas ainda assim conseguiu um resultado muito importante fora de casa, né? Na Venezuela, trazendo 3 pontos para o Brasil. Libertadores, campeonato difícil, então o que vale é a vitória. O Flamengo não teve aquele jogo, né, excepcional, mas o Flamengo do Felipe Luiz dominou o jogo o tempo inteiro, trocou passes, criou oportunidades, achou brechas ali na defesa do adversário. O jogo não foi encantador, não foi excelente por parte do Flamengo, né? Mas buscou o gol a todo momento até que ele veio, né? Considerando também que o time, o adversário ali é um time tecnicamente mais abaixo, mais inferior do que o Flamengo. E, enfim, né? Sofreu um pouquinho ali,
não teve um meia para criação, sentiu falta do Arrascaeta para armar o time, para ter criatividade no meio, sentiu falta do Gerson também, né, que é um coringa, que dá muito apoio ali ao ataque do Flamengo. Se a gente for falar do Michael, ele não foi muito bem, não desenvolveu tanto no jogo. Cebolinha participou diretamente do jogo, mas não foi o melhor momento, o melhor jogo para ele. Bruno Henrique, que fez ali o desvio da bola, né, para a área, para que o Juninho pudesse fazer o gol, teve pouca participação, mas o Flamengo queria a vitória e voltou para casa com os 3 pontos, né? E vale ressaltar que a vitória é muito importante porque o jogo foi fora de casa, campeonato super importante. Então, pra gente, o que vale é a vitória 1-0. E o que você achou do jogo do Flamengo? Comenta aqui, curte esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e até a próxima. Tchau, tchau.